Primeiro eu vou começar me apresentando, sou Sula Cardoso, sou cabeleireira há mais de 30 anos e dou aula de cortes femininos e de colorimetria. Essa live de hoje eu vou responder várias perguntas. Uma das perguntas assim que mais me chamou a atenção foi que eu fiz o curso de cabeleireiro, mas eu tenho dúvidas, eu tenho medo, eu tenho receio de fazer cortes curtos. Por que será que você fez o curso de cabeleireiro na escola tradicional, fez alguns cursos aí avulsos e você ainda tem dúvidas de fazer cortes curtos? Eu faço cortes médios, corte longo, mas eu tenho muito medo de fazer cortes curtos. Se você tem medo ainda de fazer cortes curtos, não se sente seguro ou não se sente segura, é porque você não seguiu um método. Porque acontece o seguinte, você tendo um método descomplicado e nesse método ter uma sequência, tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer cortes curtos, cortes médios, cortes longos, cortes curtos a médios a longos de maneira perfeita e sem medo, sem aquele frio na barriga. E eu já vou explicar logo isso aí. Tem uma pessoa que eu fiz uma live mentoria, falou que eu não fiz curso de cortes, mas eu sigo os tutoriais aí das mídias sociais. Eu vejo lá o profissional cortar o cabelo e eu vou e faço. Aí vejo outro, eu vou e faço. Quer dizer, não tem, e esse profissional ainda tem muitas dúvidas em relação a cortes curtos. Por quê? Porque fica seguindo métodos, cada professor, cada profissional, cada aula, cada videoaula que você vê na internet, que às vezes não é nem videoaula, é só uma apresentação de como começa, como termina e não tem uma didática, porque para você aprender, você tem que ter para você ensinar, você tem que ter uma didática. Sem didática, sem sequência, você não consegue fazer cortes curtíssimos, curtos, longos, médios, de maneira perfeita e sem aquele frio na barriga. Por quê? Um método, ele tem que ter uma sequência. Aí, algumas pessoas me perguntam, por exemplo, você vê aí demonstração de cortes, certos tipos de cortes, para aquela pessoa, para aquele tipo de cabelo, para aquele rosto, para aquele caimento daquele cabelo. Quando o profissional vai apresentar um corte, ele já escolhe uma cabeça e um cabelo perfeito para aquele resultado. E para você aprender, você tem que ter uma didática, uma sequência. Tem um profissional que pergunta, e como eu começo a aprender a fazer todos os tipos de cortes, do curto ao longo? Como você começa? Você começa do começo, já fala começar do começo. E o que acontece começar pelo começo? Primeiro, você tem que saber ângulos. Qual é o resultado de um certo ângulo, aquela certa posição que você colocou a mecha? Qual o resultado? Você tem que saber o resultado. Porque se você não sabe o resultado, você não entende de ângulos, como que você vai fazer a leitura do corte quando a cliente chegar no salão e mostrar para você lá uma referência? Como que você vai fazer? Você vai lá cortar de qualquer jeito? Você não está sabendo qual o ângulo que foi colocado ali? Qual o ângulo que foi usado naquele corte? Qual a posição de cada mecha para dar aquele resultado? E para você saber disso, você tem que ter uma didática simples e começar do começo. Qual que é o começo? O começo é você saber, primeiro, aparar as pontas, cortar as pontas de um cabelo fio reto, sem usar camadas, sem fazer camadas. Um ângulo a 0 graus. A maioria das vezes a gente usa um ângulo a 15 graus para aparar as pontas. Por quê? Você usando um ângulo a 15 graus para aparar as pontas, o fio de cabelo vai cair assim, ó, 1,
ó, você levantando a 15 graus, é isso que vai acontecer, ó. Você tem que ver o que? A gravidade, né? O que acontece? Esse cabelo vai cair milímetros, os fios milímetros e milímetros um sobre o outro. E vai fazer o quê? Vai emborcar esse cabelo. Agora, se você faz, ó, que eu já vi muitos profissionais fazerem isso, para emborcar, tá indo contra a lei da gravidade, tá? Olha aqui. Pega e fala assim, eu vou cortar menos aqui na nuca, um pouquinho mais curto, aqui um pouco mais comprido, aqui mais comprido, aqui mais comprido. Como que você vai fazer para emborcar esse cabelo? Não tem como emborcar. Não tem como o cabelo ficar todo para dentro. Por quê? A gravidade vai levar um fio sobre outro. Aqui como que vai fazer? Você vai fazer, esse fio vai forçar para fazer isso aqui? Vai se forçar para poder levar, para poder... Esse fio aqui que tá menor, esse que tá maior, esse que tá maior, né? Aqui, ó. Aqui. Vai ficar um sobre o outro, né? Vai fazer isso aqui, ó. E o fio menor aqui, maior aqui, como que faz a lei da gravidade? O que acontece? O fio vai ficar assim, ó, ele não vai emborcar. Ele não vai emborcar. Isso você tem que saber, tá? Se você faz tudo a 0 graus, aparando um cabelo todo a 0 graus, que eu falo. O que é usar a mecha a 0 graus? Quando você coloca o cabelo aqui bem rente, pega o cabelo e põe bem rente aqui, ó, ao pescoço e vai lá e corta. Você está cortando o quê? Todas as mechas a 0 graus. Se levanta a mecha um pouquinho para parar, um pouquinho, você já está levantando a mecha a 15 graus. Você sabia disso? Tá? Então, quando você leva a mecha a 0 graus, logo no começo, quando você vai parar aqui, o cabelo vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. Ó. Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar todo reto, todo retinho, tá? Ó, que você levou a mecha a 0 graus aqui, tá? Outra coisa, isso já é o começo, você tem que saber, isso aí você tem que saber. Não vai lá cortar de maneira aleatória. Um lado você levanta, outro lado você corta 15 graus, outro lado você corta 0 graus. Aí, o que acontece? Tem uma técnica para você fazer um corte fio reto, a 15 graus ou a 0 graus, né? Aqui, a finalização reta, aqui a finalização arredondada e aqui a finalização em V. E como você chega nessa finalização? Posição da mecha e posição da tesoura. Você tem que saber também, porque você eleva uma mecha para cortar arredondado aqui, ó, para cortar arredondado, e você põe a tesoura inclinada, você não vai ter o resultado arredondado. Se você leva essa mecha para trás, você não vai ter o resultado arredondado. Então, cada uma dessa finalização aqui, redonda, quadrada, em V, tem uma posição de mecha e a posição da tesoura, tá? Isso é o começo, então você tem que saber o resultado. Depois vem o quê? Vem os cortes em camadas. A outra coisa, me perguntaram, eu queria o corte curto, como que se faz cortes curtos em camadas? Gente, meu Deus, todos os cortes curtos são cortados em camadas. Só não é feito em camadas quando o corte é Chanel curtinho, tá? Reto, ele não é cortado em camadas. A partir do momento que você levanta a mecha, você já está cortando esse cabelo em camadas. Um cabelo curto, como que você corta, hein? Você não levanta a mecha aqui, ou toda a 90 graus, ou a 90 graus a 45 graus, ou 30, ou 15, em certas partes da cabeça. O pessoal fala, eu não consigo fazer cortes curtos. Por quê? Num corte curto, você às vezes não, você usa vários ângulos. Tem cortes que você usa 2, tem cortes que você usa 1, tem cortes, a maioria das vezes é acima de 2 ângulos que você usa num corte curto.
E o corte curto, você tem que ter malícia no caimento do cabelo. Se o cabelo tem redemoinho, o que você pode fazer? Tem lugar da cabeça, você não pode cortar 90 graus, você não pode cortar em certas posições, por quê? Se você corta muito curto em cima de um redemoinho, o redemoinho vai dominar a caída desse cabelo. Então você tem que deixar num tamanho que o cabelo domine esse redemoinho, para você conseguir fazer os gostos da sua cliente. Às vezes você olha para o cabelo, a pessoa fala, eu quero um cabelo todo desfiado aqui, tem um crescimento a 30 graus, você não vai conseguir fazer um cabelo todo desfiado, bem curtinho, sem raspar, porque se você raspar, ele já não vai ficar desfiado, né? Se você sabe isso, você sabe também você vai saber também fazer os gostos dessa cliente, e é uma cliente exigente, e essa cliente não te larga, porque você conseguiu realizar os desejos dela. Tem certos desejos que não dá para você realizar, então você tem que saber também quando não dá para realizar esse desejo da cliente, o desejo da sua cliente. Tá? Quando eu falo sempre crescimento que forma V na nuca, essa cliente não vai conseguir ter um cabelo desfiado como ela escolheu, como ela mostrou lá uma referência para você. Você tem que saber disso também, tá? Por isso que os cortes curtos são os mais complicados, assim, tem cortes são mais elaborados e você tem que ter essa malícia, tá? Deixar a orelha de fora, deixar a orelha coberta, não deixar aquele... Às vezes a cliente fala assim, eu não quero deixar minha orelha descoberta. Aí o profissional deixa aquele paralama aqui em cima da orelha da cliente, porque a cliente não quer deixar a orelha de fora. Você não sabe como deixar essa costeleta aqui, essa parte aqui, bem sem volume, mas cobrindo a orelha. O profissional não sabe. Aí deixa aqui comprido, a cliente sai do salão. Olha, gente, eu estou falando de casos que acontecem no dia a dia de salão, tá? Clientes que chegam no meu salão com esses tipos de problemas. Olha, eu não gosto desse volume aqui. Mas parece que não dá, né? Porque eu quero que a minha orelha fique coberta. Aí eu faço o corte na cliente, nossa, ficou ótimo, desse jeito que eu queria, não sei o quê. Porque o profissional não tem essa malícia, não sabe como fazer isso. Clientes que têm também crescimento aqui a 15 graus, a 30 graus aqui. Você corta, ele vai formar um volume, mesmo que você corte curto, ele vai formar um volume. Por quê? O fio de cabelo vai fazer isso aqui, ó, ele não vai descer a zero, ele não desce a zero graus. Mas você viu lá na internet um profissional mostrando um corte lá para você com o cabelo com crescimento a 0 graus. Qualquer costeleta que você faz fica bonito, porque é um crescimento adequado para aquele tipo de corte, tá? Então, você tem que ter um método, e esse método tem que te ensinar do começo. E como eu começo a aprender a cortar cabelo? Do começo, tá? Não adianta você estar aprendendo a cortar cabelo, você vai lá, ver lá o vídeo lá na internet, já um corte mais elaborado. Como que você vai... Quando você aprende, vai entrar na escola para aprender a ler e escrever, porque ninguém nasceu sabendo, que às vezes as pessoas falam, eu não vou conseguir, gente, ninguém nasceu sabendo, é só ir atrás, tá? Não ter preguiça de ir atrás, de aprender, de questionar, né? Aí falar, eu tenho medo, eu não consigo, Gente, tem que ter uma técnica e uma didática simples para você aprender. Não queira aprender do final, você tem que começar a aprender, começar, do início, tá? Aí você fala, será que eu vou conseguir? Mas eu não tenho modelo. Na escola eu tenho modelo, tá? Na escola você tem modelo. Você pega lá e você corta o cabelo, faz vários tipos de cortes lá na escola, sozinho. A professora fala e você vai... Não, às vezes poucas pessoas vão para mudar o visual, a maioria das vezes para cortar as pontinhas, cortar o cabelo em camadas longas, e você até corta sem saber qual a posição corta de maneira aleatória lá, sem uma didática. Aí um lado fica maior que o outro, aí a professora vai lá e conserta,
mas você não sabe por que que deu errado, porque você não tem uma didática. Você tem que saber o porquê. Por quê? Se questionar, entendeu? Fala, Felipe, tem alguma pergunta aí? Tem uma dúvida aqui de uma pessoa que quer saber como fazer, quais tipos de franja ela pode fazer em determinado tipo de cabeça, em corte. Existe alguma técnica para isso? Claro que existe. É a mesma coisa de um corte curto. Você começa lá do início. Quando você começa a aprender a ler, eu estava falando, eu até perdi a sequência. Quando você entra na escola, você vai aprender a ler, você aprende o quê? A, escrever o A, depois você aprende a escrever o B, depois o C, depois você começa a juntar uma letra com a outra, babá, bebê, bibi, cajuca, não sei o quê. Aí você não vai juntando as letras e vai aprendendo a escrever. Quando você vai perceber, você já está escrevendo, porque você começou lá do início. Agora imagine você começar a escrever já escrevendo paralelepípedo. Excelência. E que mais? Umas palavras bem difíceis aí. Concomitantemente. Essas palavras aí com consoante, né? Mudo. Por que é mudo? Por que isso? Por que aquilo? Você tem que saber o porquê de tudo e começar do início. Você começa a aprender a fazer conta, primeiro você aprende a escrever o número 1, número 2, número 3. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é coisa. Depois você aprende a tabuada. Não tem uma sequência? Para aprender a cortar cabelo é a mesma coisa. Então, se você está assistindo vídeos na mídia aí, vídeos de cortes, sem uma sequência, você vai lá e começa a dar do final... E vai e segue lá o corte que te ensinou lá no coisa, naquela cabeça lá que foi preparada para aquele corte lá, foi escolhida para aquele tipo de corte. Você vai fazer, você não sabe nem o que está fazendo. Faz, né? Copia, fica copiando. Entendeu, pessoal? Franja é a mesma coisa. Você vai aprender a fazer franja reta, fazer franja arredondada. Aquele tipo de rosto lá, eu tenho uma live aí que eu falo sobre isso aí, sobre tipo de rosto, rosto quadrado, rosto retangular. Quando essa mandíbula aqui está abaixo da linha da boca, aqui embaixo, já é um rosto quadrado ou retangular. Se ele está na altura da linha da boca, já não é nem quadrado nem retangular. Ele pode ser losango, ele pode ser diagonal, como chama? Ai meu Deus, fugiu o nome aí. Temos uma técnica para você saber o tipo de rosto que você... Quem não assistiu, vai lá e assiste essa live que eu falo sobre os tipos de rosto. Eu falo sobre a energia do rosto, tem lá uma live que eu falo sobre a energia do rosto, tá? E o outro que eu falo tipos de... os tipos de rosto em relação aos cortes. Franja, você pode... cortar uma franja na diagonal, é super fácil de fazer, no meu curso eu ensino. Para sair já desfiada já na diagonal. Reto, redonda. Aquela que é desfiada, repicada, com as laterais maiores e o meio menor. A franja é a mesma coisa. Você começa do início. E por que você está levando a franja de um lado para o outro? Por que você levanta a franja para ter aquele efeito? Mesma coisa de um corte curto para a franja. Você começa como? Você começa do início, tá? Não adianta querer aprender de maneira aleatória. Você vai estar sempre com dúvidas, sempre. A dúvida não vai sair do teu caminho. O frio na barriga não vai sair do teu caminho. E olha, gente, sentir frio na barriga, dúvidas. Quando uma cliente te mostra uma referência para você, que às vezes a cliente fala para você, está explicando, e você não está nem ouvindo o que ela está falando, porque você está focado ali, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Nossa, ai, como será que... Ai meu Deus, eu não sei fazer esse corte, mas eu não posso falar para a cliente que eu não sei, porque imagina a minha cara, eu vou passar vergonha, que eu sou cabeleireiro, então eu não posso falar para ela que eu não sei. Gente, isso é muito horrível, já aconteceu comigo. Eu sei como é que é.
que eu estou falando para você aqui é o que já aconteceu comigo. Eu tenho mais de 30 anos de profissão, já tive vários tipos de profissionais. Profissionais que chegou no meu salão falando que só era cabeleireiro, fazia cortes, mas do médio ao longo. Curto não faço. Ai, como que pode um cabeleireiro dizer uma coisa dessa? A cliente vai no salão, não vai perguntar para o cabeleireiro, você faz cortes curtos? Você sabe fazer esse corte? Por acaso alguma cliente perguntou para você se você sabe fazer aquele corte? Ela não pergunta para você se você sabe, porque ela já vem para o salão já sabendo que você é um cabeleireiro e você sabe cortar qualquer tipo de cabelo. É isso que está na mente da sua cliente, tá? É isso que ela imagina de você. Agora imagine você falar para ela, olha, eu não faço corte curto. Mas que desgrama de cabeleireiro é esse? Isso não é cabeleireiro. Entendeu? Tem mais alguma pergunta, Felipe, aí? Temos sim, Sula. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Melhorou? Melhorou. Melhorou o áudio? Ok, vamos lá. Tem aqui uma dúvida da Glória. Ela perguntou, qual foi a sua maior dificuldade quando você começou a cortar cabelo? Então, Glória, acontece o seguinte, a minha maior dificuldade, que eu comecei lá no fundo da minha casa, eu comecei com 12 anos, eu conto a minha história, né? Aí, fazendo unha, manicure, aprendi com as minhas tias e tal, e elas me ensinaram lá a mexer com navalha, com tesoura, enrolar bob, desfiar, todas essas coisas. Aí eu vim para São Paulo, cheguei aqui, fiquei com medo de trabalhar como mexendo com cabelo, fui trabalhar como manicure. Fiquei um bom tempo fora da profissão, porque eu queria terminar meus estudos, depois casei, tive meus filhos, mas o meu sonho é sempre ter um salão, ser cabeleireira como eu sou hoje. Eu comecei do início, eu vou falar, aí já vou responder duas perguntas. Eu comecei do início, tá? Primeiro, eu fui fazer um curso tradicional. Fiz lá um curso de 1 ano. A escola acho que chamava Caoxo, se não me engano, acho que nem tem mais. Saí da escola, aprendi lá a fazer um corte em camadas. Nossa, corte em camadas já sabia fazer de cor. Não aprendi todos os tipos de cortes. Comecei nos fundos da minha casa, comecei do início, nos fundos da minha casa. Depois eu vou explicar por que você tem que começar do início e por que você tem que começar devagarzinho, que nem uma tartaruga, mas no caminho certo. Aí eu fui, cortei o cabelo lá da primeira cliente. Nossa, essa minha cliente chama Detinha. Detinha ficou feliz. Ai, eu adorei. E eu fiquei toda prosa. Eu achei já que eu era a rainha da cocada, que eu já era a bambambam. Quando veio a segunda cliente, que ela quis um corte lá, que eu fiquei com dúvida, nossa, fiquei até arrepiada quando eu lembro disso. Ela mostrou o corte, eu falei, e agora, esse corte aí, como que eu vou fazer? Esse aqui, esse que eu não aprendi. Eu não sabia fazer a leitura do corte, porque eu aprendi mesmo lá, de maneira lá, a professora levantou o cabelo, soltou, deu aquele coisa, mas não falou por que deu aquele caimento, tá? Aí a professora, nem aprendi com as minhas tias também esse negócio de ângulos, eu usava, mas não sabia que eu estava usando ângulos. Aí eu falei, caramba, e agora? Eu não posso dizer para essa cliente. Foi a segunda cliente quando eu montei o salão nos fundos da minha casa. Cortei o cabelo dessa cliente. Fui lá cortar e falei, eu não vou dizer para ela que eu não sei. Comecei a cortar, nossa senhora, um lado ficou diferente, o cabelo ficou mais curto do que ela mostrou lá na referência e não ficou igual. E eu falei, caramba, esse corte eu até vi a professora cortando com outra aluna lá, mas eu não peguei os detalhes, só sei dizer que eu não sabia fazer aquele corte. Eu senti uma sensação muito ruim, de insegurança, de impotência, sei lá, um monte de coisa ruim. Fiz lá o corte lá da cliente, ela não gostou, ela me olhou com a cliente me olhou com a cara de tristeza. Sabe quando a pessoa fica triste? Eu me coloquei no lugar dela, eu ficaria também triste e de ódio.
Olha, é uma sensação tão horrível que você tem vontade de sair correndo ou então se esconder em algum lugar. Ou que o chão se abra para você enfiar a cara dentro de vergonha. Mesmo assim, ela pagou o corte, não falou nada, porque a cliente não fala para você, eu não gostei. Eu sei disso que as clientes falam aqui no salão. Eu nem falei nada, porque que eu vou discutir? Depois que cortou, não tem mais jeito de colar, né? Pra que eu vou discutir com o cabeleireiro? Eu nunca mais piso lá e pronto. E ferrou com o meu cabelo. É isso que eu ouço aqui no salão. Aí a cliente pagou, foi embora, nunca mais voltou. Nunca mais fiquei sabendo dessa cliente. Então, eu já passei isso. E quando eu comecei, eu questionei por que eu não consegui fazer o corte que aquela cliente pediu. Por que não ficou igual? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Eu não aprendi, não tive uma didática fácil, descomplicada. Uma didática, sabe o que é ter uma didática? É ter uma sequência. E você saber naquela sequência os efeitos de cada ângulo, de cada corte, de cada posição de mecha, da posição da tesoura. Você tem que saber tudo isso. E o resultado de tudo isso. E por que um lado fica maior que o outro? Por quê? Por que você tem que seguir uma sequência? Você tem que seguir uma sequência no método, nessa didática, e você também tem que seguir a sequência de um corte. Tem que ter uma sequência. Então, você fez um corte lá, tem uma sequência diferente. O outro tem outro tipo de sequência. O outro tem lá, você usa o ângulo 180 graus, 130 graus, aquela complicação. Eu não uso o ângulo, no meu método não tem ângulo acima de 90 graus. Que é um método simples, você vai entender o que é usar o ângulo em uma cabeça. Por quê? Ângulos em linha reta, numa linha, é diferente do que numa bola, que a cabeça é uma bola, não é isso? Então eu questionei isso aí, fui atrás, por isso que eu falo, questione. Por quê? E vai saber o porquê, porque senão você vai errar de novo. Se você não sabe o porquê, como que você vai acertar se você não sabe o porquê? Tem como você acertar? Você vai e faz igualzinho, erra de novo, né? O seu salão tá lá vazio, né? Vem clientes lá quando você faz promoção, faz mais barato. E você acha que a cliente não veio porque o seu preço está alto. Vai lá e abaixa o preço. Daqui a pouco você está trabalhando a R$5 o corte. Porque você acha que é o valor que você está cobrando. E outra coisa, valor muito baixo, a cliente já começa a desconfiar. Tá? A cliente exigente, ela vai falar, poxa, ele não sabe, não deve cortar muito bem cabelo para cobrar R$5. Agora, o cliente que vai lá por R$5, ele não procura qualidade, ele vai procurar preço, ele quer economizar. Não importa se o cabelo ficou torto, tá cheio de cliente assim, que também não se importa com o resultado, com a qualidade, mas com o valor. E isso, na minha opinião, não é importante para mim, para o meu negócio, para o meu salão, ter clientes que vêm no meu salão por causa de valor, não procurando qualidade. Então você tem que agradar clientes exigentes. Por quê? Elas vão estar sempre no teu salão. E vai fazer outros tipos de procedimento também, se você acertou no corte que ela pediu. Porque quando você faz uma coloração mais escura, você pode fazer mechas para dar uma clareada. Ou você pode fazer uma limpeza de cor, né? Para dar uma clareada e consertar aquela cor que ficou mais escura. Se ficou mais clara, mais fácil ainda. Você vai lá e escurece, que escurecer é mais fácil do que clarear, né? Se você errou na escova, molha e faz de novo. Mas o corte, gente, não tem como colar e fazer de novo. Fala. Temos uma dúvida aqui da Sônia Alves, eu tenho dificuldade em fazer cortes desfiados. Por que você tem dificuldade em fazer cortes desfiados? Eu não sei se você já viu meus vídeos, que eu mostro corte desfiado, que você faz o corte de 15 a 20 minutos, já cortando, desfiando, ou cortando, desfiando e desconectando, ou cortando, desfiando, desconectando e tirando volume. Tudo ao mesmo tempo. Você não vai lá, primeiro corta o cabelo de linha molhado. Às vezes você até texturiza as pontas. Quando seca, tá lá os degraus. Isso quando você sabe que tá dando degraus. Porque às vezes você nem sabe,
a cliente vai embora, quando ela seca, ela arruma o cabelo, não vai aparecer. Quando ela chega em casa, que vai lavar e deixar secar natural, tá lá os dentes, lá os degraus. Quando você corta um cabelo seco, já desfiando, cortando e desfiando, você já vai ver o resultado. Agora, quando você corta ele molhado, você só vai ver o resultado quando você secar, deixar ele liso, bem liso que você vai ver. Eu vejo muitos profissionais que cortam o cabelo, eu falo, esse cabelo ficou com degraus, mas o profissional lá mostrando, lá na mídia, lá onde o pessoal vê, seca, deixa amassado, passa spray, quer dizer, não dá para você ver os degraus. Agora, quando a cliente vai para casa e lava, que tá lá os degraus no coisa. Aí o que acontece? Aí o profissional que sabe que vai dar degraus, vai lá, começa a cortar, desfiando as pontas do cabelo. Olha só quanto tempo que você perde. Você molha, você corta, você seca, depois você vai lá e texturiza as pontas. Vai lá e desfia, pega todas as mechas de novo para desfiar. Você corre o risco de mexer na linha de corte, porque todo corte tem uma linha. E se você deixa a tesoura na diagonal, você já vai tirar a linha de corte, vai mexer na linha de corte. Aí fica um lado maior e você vai lá e mexe de novo. Você mexe na linha de corte de novo. Então você tem que deixar a tesoura sempre na vertical, totalmente na vertical, para você não mexer na linha de corte. Você bobear, se distrair um pouquinho, você mexe na linha de corte. Aí você vai, né? Você perde muito tempo e não fica perfeito. Cortar um cabelo desfiado, cabelo seco, é muito mais prático, você já vai ver no resultado. Aí o pessoal fala, é muito difícil. Gente, começa do início. O início eu não mostro o cabelo desfiado. Mostro o cabelo em linha reta, mostro o resultado. Outra coisa, você faz um corte de cabelo, né? Aí você arruma ele todo para fora, fica um corte diferente. Você arruma todo para dentro, um corte diferente. Você amassa, fica diferente. Cada jeito que você arruma, é o mesmo corte, mas você está arrumando de maneiras diferentes. Então você tem que saber disso. Um corte que é desfiado nas pontas, você tem que saber, a cliente vai lá e mostra para você aquele cabelo lá cacheado. Se ele tiver arredondado, esse cacheado, ele foi feito em camadas nessa parte aqui, deixou aqui reto. Então você tem que saber fazer essa leitura. Se mostra para você o cabelo liso, você também tem que saber fazer essa leitura. E às vezes um cabelo liso, um cabelo cacheado, um cabelo com o mesmo corte, um cabelo cacheado, um cabelo liso, um cabelo com babyliss, cabelo ondulado, dá a impressão que são cortes diferentes, mas não são iguais, então você tem que saber isso também. E outra, se a cliente escolheu lá o cabelo liso, cabelo desfiado, outra coisa, só vou contar uma historiazinha. Uma cliente veio no salão, cortou o cabelo, escolheu lá um corte sem babyliss. Aí eu fiz lá o corte dela, ela já veio com o cabelo seco, já tinha lavado, o cabelo era liso, cortei, ela foi embora e tal. Aí depois de um mês e pouco, ela chegou no salão, mostrou um corte com o babyliss, que era o mesmo corte que eu tinha feito nela. Eu falei para ela, mas o seu cabelo tá com esse corte? Tá com esse corte? Tá com esse corte. É que esse cabelo tá com babyliss. Fui lá, fiz o babyliss nela e mostrei, ela falou, é mesmo, olha, tá o mesmo. É o mesmo corte, só que estava arrumado de maneira diferente. E um cabelo desfiado, se você quer mostrar esse desfiado, você tem que deixar ele desconectar, como chama? Porque às vezes tem cabelo curto, né? A pessoa mostra lá um corte desfiado assim, que cai todo bonito, todo desconectado. Aí você faz o corte nesse cabelo curto e você não põe um spray, não desconecta ele. Eu falo, olha aqui, ó, só vai aparecer esse efeito se você fizer isso. Se você não fizer, se você lavar e não fizer nada, o cabelo fica tudo por igual. Ele não vai mostrar essa linha de corte aqui que você escolheu. Então a cliente já fica ciente. Que nem o caso dessa cliente. Então eu falei, bom, eu tenho que explicar, olha só, gente, coisas que acontecem no salão. Eu falei, eu tenho que explicar isso para minha cliente, que se ela fizer isso vai dar esse efeito, se ela fizer isso vai dar esse efeito, que é o mesmo corte. Porque ela poderia fazer o quê? Ir em outro lugar, ela poderia voltar no meu salão, ir em outro lugar, mostrar para outro profissional, e o profissional faz o mesmo corte lá que eu fiz, vai dar o mesmo efeito, e ela vai falar, ele fez do jeito que eu queria, não sei por quê. Você não explicou para ela. Isso é importante você explicar.
Às vezes a cliente escolhe cortes que o cabelo dela, por exemplo, a pessoa tem um cabelo lisão, ela vai escolher um cabelo ondulado lá, um corte lá, referência para você. Ou a pessoa tem um cabelo com menos volume, pouco volume, escolhe um corte volumoso, porque é o sonho de consumo dela, é o contrário. Ele fala, eu gostaria de ter o cabelo cacheado, quem tem o cabelo liso. Quem tem o cabelo cacheado quer ter um cabelo liso, sempre é o contrário, né? Dificilmente a pessoa está contente com o cabelo, quer sempre mudar, quer sempre estar diferente daquilo que é realmente o cabelo dela. Você tem que explicar para ela, olha, esse corte que você escolheu, você tem que fazer isso, 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 para ter esse resultado. E se você é o profissional, você vai lá e seca o cabelo dela, você mesmo. Se você manda o seu assistente secar, não vai dar aquele efeito, ele vai falar, putz, ele não fez o que eu queria. Então, se é um cabelo curto, você mesmo já corta, já seca e já deixa arrumado do jeito que ela pediu, do jeito que ela mostrou na referência. Porque se a gente não explicar isso também, é um erro também. A cliente vai achar que você não fez os gostos dela porque você arrumou de forma diferente, ou mandou lá o seu assistente que não estava do teu lado, que não viu, ou você não explicou para ele, seca de tal forma. Ô Felipe, qual outra pergunta? Ah, o desfiado, é. Vamos lá. Ah, peraí, não deixa eu falar o desfiado. Gente, tudo é treino. Você viu lá como eu desfiei o cabelo? Tem um profissional que falou pra mim, olha, eu vi lá você desfiando, eu comprei uma boneca e já corta cabelo essa pessoa. E eu fui desfiando. Eu peguei prática, agora eu faço de olho fechado, porque treinou, tudo é treino. Não adianta você ir lá olhar o corte e não treinar. Ah, eu só vou assistir todas as videoaulas, mas não treina. O curso fica 2 anos na plataforma para você aprender, para você ver todas as coisas. E você, eu não tenho tempo para ver tudo de uma vez. Não é para ver tudo de uma vez. É para você assistir um hoje, outro amanhã. Ou então você assistir uma videoaula e falar, eu vou fazer em tal pessoa. Esse eu vou fazer em tal pessoa. E assistir várias vezes aquela videoaula sem preguiça, para ver todos os detalhes e gravar aqui na tua... Olha só que maravilha que é uma videoaula. Você vai ter uma aula ali presencial. Se você se distrai um pouquinho, vai pensar no namorado, na mãe, no filho, não sei lá quem, perdeu aquele detalhe lá que você está vendo lá o professor ensinar. Você perdeu aquele detalhe? Bau. E se você não sabe, se você não está olhando para os detalhes, que os detalhes são importantíssimos, você não vai conseguir realizar esse corte da maneira que você aprendeu. Por quê? Você pode falar, mas olha, eu não vi esse detalhe aí que você fez. Tem como lá colar os fios para cortar tudo de novo? Não tem. Não tem como. Agora, se você tem uma videoaula mostrando para você como faz, não é melhor você ver uma videoaula do começo ao fim e assistir quantas vezes você quiser, aonde você quiser, a hora que você quiser. E até no salão mesmo, tá lá desocupada, vai lá e assiste a videoaula. Tem na sua mãe, na sua filha, nas suas amigas. Pega um cabelo comprido que a pessoa quer cortar aqui, faz vários cortes até chegar aqui para você treinar. E não vai cobrar, né? Pergunta se pode ser meu modelo. Eu, quando aprendi a fazer manicure, eu pagava para as minhas amiguinhas deixar eu fazer a unha delas. Porque a primeira vez que eu fiz, eu tirei bife. Aí a segunda vez já não queriam mais, porque bife dói, né? Principalmente bife de pessoas que estão começando a aprender. Dói mais do que uma profissional. E eu falava, eu te pago. Aí elas deixavam, porque eu precisava de modelo. Porque manicure, não tem como uma mão de plástico para você treinar. E outra, cada pessoa tem um tipo de unha, de cutícula. Tem umas que tem uma cutícula só, uma camada só, tem 2, tem 3, tem 4. Agora, no cabelo tem bonecas. Bonecas de cabelo comprido, que você começa lá embaixo a treinar o desfiado. Tem que treinar, gente. Você me vê lá, cortando o cabelo rapidinho, mostrando a posição da tesoura, mostrando a posição da mecha, mostrando o resultado. Será possível que você assistindo aquele vídeo lá e treinando, ou numa boneca lá que você tem, ou então na sua mãe, na sua tia, na sua avó, será possível que você não consegue fazer o corte e entender? A partir do momento que você faz uma vez, fica difícil de esquecer. Você faz uma vez sabendo o que você faz, sabendo o que você está fazendo, sabendo os ângulos que você está usando. Será possível que se faz uma vez só o corte, você vai esquecer? E você já assistiu várias vezes lá a videoaula?
E você tem que se programar. Eu vou todos os dias, das 8 às 9, eu vou ver uma videoaula. Dá um descanso de sábado e domingo, se quiser. Você tem 2 anos para ver isso aí. E começar do início, não adianta. Pega o curso, vai lá no final. Não adianta. Tem que ser do início, tudo tem que ter uma sequência. Você começa do começo, você não começa do fim. O médico, ele já começa já cortando lá o corpo, lá, já fazendo cirurgia? Não, ele vai ter lá a teoria. Ele vai saber onde ele vai cortar para chegar onde ele quer. Como que ele tem que fazer? Pôr as pinças lá para separar a gordura, os músculos, para chegar lá no órgão que ele quer. Será que ele já vai direto lá, arriscando lá a vida do paciente? Porque, olha, gente, um cabelo que você tá infeliz, mexe com o seu lado psicológico. Mexe. Não adianta. Se coloca no lugar da cliente. Se coloca lá, alguém cortar o seu cabelo lá, do jeito que você não pediu, do jeito que você odeia, que você não quer. Você pediu uma coisa, a pessoa fez outra. Pois se coloca no lugar dela. Já fizeram isso comigo, eu fiquei chorando 1 mês. E ainda me falando, ai, você tá parecendo um pica-pau, você tá parecendo um pica-pau. Gente, eu chorei 1 mês. Cada hora que alguém falava isso, eu chorava. Eu era bem mais jovem. Não tinha salão na época. Foi a época que eu parei, né, entre o que eu aprendi com as minhas tias e o que eu, na época que eu casei, conheci meu marido e meus filhos. Fui no salão perto de casa lá, levei a referência daquele cabelo, que o meu cabelo é cacheado, para cortar um pouco diferente disso aqui, um pouco mais Chanel, um pouco mais quadrado. A pessoa foi cortando aqui, ó, o cabelo cacheado. Se você tem que tomar cuidado para não cortar, na hora que seca dá outro efeito, quando tá molhado dá outro efeito. Saí lá do salão parecendo um pica-pau. Um monte aqui. O meu rosto, ele é comprido. Então, se eu coloco muito volume aqui em cima, meu rosto fica mais comprido ainda. Então, eu não posso ter muito volume aqui em cima. Imagine eu com o cabelo volumoso aqui, com esse rosto comprido. E parecendo um pica-pau. Imagine. A tristeza. E eu fiquei com medo de ir em outro lugar, até que a minha amiga falou, vai em tal lugar lá que vai acertar seu cabelo. Eu fui, tirou, tá certo? Tirou o pica-pau, me deixou com o rosto mais redondo, mas não tinha nada a ver com o corte que eu fiquei sonhando com aquele corte, para deixar meu cabelo crescer, para fazer aquele corte, sonhando. As clientes sonham também. E eu sempre falo, conversa com a cliente antes de fazer o corte. Porque se não dá para fazer, você já fala antes. Não adianta você falar depois. Se você corta de maneira aleatória, intuitiva, você tem jeito de falar para a cliente, ó, não dá para fazer, o seu cabelo é assim. Não tem. Você tem que saber. Então, sempre se coloque no lugar da cliente. Agora, fica difícil um cabeleireiro careca, né? Se colocar no lugar da cliente, porque ele tá careca, mas ele tem que pensar, se me colocasse cabelo, como será que eu ia me sentir? Né? Tem as próteses aí, muito legal. Como será que eu iria me sentir? Eu ia sentir mais feliz. Ou então, se tá feliz careca, tudo bem. Então, a gente tem que se colocar no lugar da cliente. Não faça para o outro que você não quer que façam para você. E você fazer um corte na cliente que ela não gostou, gente, deixa ela depressiva. E ainda te difama aí na região. Fica com tanto ódio que ela vai te difamar. Tem outra pergunta aí, Felipe? Temos, Sula. Tem uma aqui. A gente tem mais 9 minutos aí para poder encerrar a live, tá? Tá. Tem mais uma aqui que é da Jacira. Jacira? Pereira. Como faço um corte curto em cabelos cacheados? Ela tem dúvida de fazer um corte curto quando o cabelo é cacheado. Gente, fazer um corte curto em cabelo cacheado é a mesma coisa de fazer no cabelo liso. Eu não sei se eu entendi. Se você quer fazer um cabelo cacheado, você quer fazer um corte bem curtinho, né? E você quer que fique aparentando um cabelo liso. Porque se você pega um cabelo cacheado, corta ele com a navalha, tirando o volume, curtinho, o cabelo vai ficar como se fosse liso. Por quê? O cabelo cacheado, olha, ele tem... É como se fosse isso aqui, ó, cabelo cacheado. Não é isso? Tem o cabelo lá crespo, que ele fica todo assim, ele nem mostra onda nenhuma. Tem um ondulado, que ele faz isso aqui, que nem às vezes eu faço progressiva, e a cliente fica 4 meses, 5 meses para fazer o retoque de raiz. Que aí começa a ficar aquele eriçado, né?
E ela demora 4 ou 5 meses para vir fazer retoque de raiz. Por quê? O cabelo dela é ondulado. Então, até formar uma vírgula, que eu falo, até formar uma vírgula, vai demorar. Ó, aqui demora, né? Porque ele é mais longo. Uma pessoa com cabelo bem cacheadinho, um mês e meio, começa já a vírgula. Porque ele é mais onduladinho, tá vendo? Quando você corta o cabelo, esse cabelo aqui, se você corta ele aqui um pouquinho maior, você vai quebrar essa vírgula, o cabelo vai parecer que é um cabelo liso. Você pode cortar aqui, ó, então ele fica maior, né? Você cortou aqui, você cortou a vírgula aqui, né? A onda, o cabelo vai aparentar liso. Às vezes a pessoa fala, quando o meu cabelo cresce um pouquinho mais, ele começa a cachear. Eu gosto que fica mais liso. Agora, um cabelo bem cacheadinho, você tem que cortar ele mais curto, você tem que cortar a onda aqui, ó. E quando você corta com a navalha, você corta com a navalha, as mechinhas, as ondinhas, né? Você vai cortando as ondinhas com a navalha, você vai quebrando, por exemplo, você quebra essa, deixa eu pôr maior aqui, vou falar como quebra as ondas e o cabelo fica parecendo que o cabelo é liso. Eu tenho clientes que gostam de cortar bem curtinho o cabelo cacheado para ficar como se fosse liso e dá menos trabalho. Fica desfiadinho, tem um caimento bonito. Não adianta não adianta querer tirar volume do cabelo curtinho com tesoura dentada. Não tem um bom caimento. E você não consegue quebrar essas ondas para deixar o cabelo como se fosse liso. Só com a navalha você consegue fazer isso. Dominar uma nuca a 30 graus, crescimento a 30 graus, só com a navalha. Porque você tem que começar da raiz a dominar esse crescimento a 30 graus. Tirar o volume do cabelo curtinho, você começa da raiz, de maneira certeira, né? Tira um pouquinho aqui, tira aqui, depois tira aqui. Tudo aleatório. O cabelo cresce todo desgranhado, que eu falo. E a cliente fala, meu cabelo, não põe esse negócio aí de tesoura dentada no meu cabelo. Não gosto. Tirar o volume do meu cabelo de tesoura dentada ficou horrível. E fica mesmo. Então, se você tá aqui, ó, com o cabelo, essa ondinha aqui, ó, quando você tira a navalha, você passa a navalha, tem outro aqui. Vou fazer um maior, que é melhor ainda. Isso aí, você enxergar. Ó. Esse é um cabelo cacheado, né? Você corta com a navalha, vai devagarzinho desde a raiz até onde você quer terminar. Tem uma técnica para isso aí, posição da mecha. Gente, cortar o cabelo com a navalha, você usa ângulos. Você usa ângulos até para fazer escova, eu sempre falo isso. Estou sempre batendo na mesma tecla. Cortar o cabelo com a navalha, você usa ângulos. Não é cortar de qualquer jeito, não, não é. Olha aqui. Você vai com a navalha, os fios estão tudo juntinho, né? Aqui você começa da raiz, você tira a onda daqui, você tira essa onda. Aqui você tira um pouquinho mais, ele vai formar uma virgulinha, e essa ondinha vai ficar mais curtinha. Você elimina. Aqui você corta um pouquinho mais, você já quebra outra onda. Então fica um fiozinho mais curto, com a onda bem curta, sem onda nenhuma. Um fiozinho maior, porque você corta desfiado, levemente com a onda, um fiozinho maiorzinho só com a vírgula. Vai ficar um sobre o outro e o cabelo fica liso, dá a impressão de liso. E o cabelo não é liso, o cabelo é cacheado, porque você quebrou essas ondas quando você usou a navalha, tá? Agora, se você vai usar uma tesoura dentada, não tem como cortar esse cabelo, tirar o volume e quebrar essas ondas, deixando o cabelo liso. Não tem, não consegue. Eu vejo assim profissionais barbeiros que eles usam a tesoura dentada só para desfiar as pontinhas, porque o cabelo é muito curtinho, né? Tem que tomar cuidado também para você não mexer na linha de corte desse cabelo. E às vezes deixar o cabelo mais curto do que o cliente pediu. Então, um profissional que sabe usar uma navalha,
num cabelo masculino, não, é fantástico. Cabelo curtinho. Você vai, corta aqui. A linha de corte é aqui, ó. Você vai e corta aqui. A tesoura dentada, né? Corta aqui. Sobra aqui. Você acaba fazendo buraco no cabelo do cliente. Mesmo você, barbeiro. A não ser que você já tenha anos de profissão. Se tem anos de profissão, tem que saber usar a navalha. A navalha reta, a navalha aqui, reta, a lâmina é reta, eu não uso lâmina reta. Por que eu não uso a navalha reta? Porque eu vou cortar o cabelo desfiado, vou desfiar esse cabelo. Então eu uso uma lâmina com dentes. Corto, desfio, o resultado é muito melhor. Para que eu vou usar uma lâmina reta se eu quero desfiar esse cabelo? Então eu uso com serrinha, dessa forma. Não uso, no meu método, não uso navalha com lâmina reta e não uso tesoura dentada, não uso. Não tem, no meu método você não vai aprender a usar uma tesoura dentada, porque eu não uso, sou contra, entendeu? Tem alguma pergunta aí, Felipe? Oi, Sula, a gente tem mais algumas aqui, mas a gente já deu tempo aí, né? A gente passou de 1 hora já, né? Tem uma aqui, Sula, que eu achei interessante, só pra gente finalizar, aí a gente já encerra a live. Da Brena, ela falou assim: bom dia, Sula, qual corte você indica para fazer um cabelo longo, volumoso e liso? Longo, volumoso e liso. Essa é a última, porque a gente já tá fazer no tempo, corte em camadas para ficar volumoso e liso. Depende. Se o cabelo é fininho, ele tende se você cortar muito curto, a base, ele vai ficar sem volume. Então tem um tamanho certo para esse cabelo liso, fino, que tem pouco volume, você dá volume nesse cabelo. Agora tem o cabelo grosso, que ele é muito mais fácil também, é mais fácil de você dar volume nesse cabelo. Geralmente quem tem cabelo grosso, tem bastante cabelo. Pode ver, você vai pegar aí um cabelo volumoso, ele é grosso. Então o cabelo grosso, mesmo liso, você também tem que tomar cuidado para não deixar muito curto, tá? Muito curto você vai dar volume. Cabelo cacheado, então. Se você deixar muito curto, você vai dando volume, porque o cabelo cacheado, ele cresce para os lados, para cima, que eu sempre digo, o cabelo, quando você corta um cabelo curto, volumoso, cacheado, até ele cair, até ele descer, ele vai demorar, tem que estar comprido para poder ter uma caída, pesar, né? Então ele cresce aqui, eu sei porque eu tenho clientes que tem cabelo crespo, ele corta curto, cresceu um pouquinho já vem cortar, por quê? Ele cresce assim, ele não, já aqui nem um cabelo liso, ele cresce para baixo, né? Os fios vão pegando peso para baixo. O cabelo cacheado, principalmente o cabelo grosso, ele dá muito mais volume, e a pessoa sempre tem mais cabelo. Então ele vai crescendo para os lados, que a gente fala, para cima. Ele vai fazendo isso, ó. Ele tá curtinho aqui, ele vai fazendo isso aqui, ó. Vai aparecer aqui. Até ele ter um peso, ele vai crescer bastante para depois cair, pesar. Então você vai deixar um cabelo grosso, cacheado ou ondulado, tem que dar peso nele para tirar o volume. A não ser que a pessoa goste do volume, né? Cada cabeça é uma sentença, cada pessoa tem um gosto. Agora, um cabelo liso, você tem que tomar cuidado. Uma, para não deixar as pontas esmirradas, se tiver pouco volume, né? Se você cortar muito aqui embaixo, você vai tirar o volume e vai deixar as pontas esmirradas, que eu falo, pouco volume nas pontas. Tem um corte que você tem que fazer para deixar um cabelo como se ele tivesse repicado, mas ele não tá, dá o efeito de repicado e dá mais volume nesse cabelo. Então tem que ter também consciência disso aí, tá? O cabelo fino, liso, cortar demais, ele perde volume.
E deixar ele reto, ele perde o volume também, porque ele pesa muito, fica um fio grudado no outro, vai perder o volume. Então tem um tamanho certo para você fazer nesse cabelo. Você dá, como chama? A mecha base, você não pode deixar ela muito curta, vai deixar um pouco maior. Por quê? Ele vai dar volume nessa parte. Como ele é liso, ele não vai dar volume para cima, ele é liso, ele vai cair. O cabelo cacheado, ele dá volume para cima, dos lados. Um cabelo liso, ele não vai dar volume aqui em cima. Ele não dá volume aqui em cima. Você vai cortar e ele vai cair, não vai? Ele não vai pesar. Aí se você corta muito curto aqui, você está tirando o volume daqui também. Ele vai pesar aqui, vai cair e vai tirar o volume do cabelo, ele vai ficar sem volume. Então o que você tem que pensar? Que um cabelo sem volume liso, você tem que cortar para dar volume aqui. Então para você dar volume nessa parte aqui, você não pode cortar curto. Você tem que cortar, pegar uma medida que comece a dar em camadas daqui para baixo, para dar volume. Você pode fazer isso, ou então você corta em camadas daqui para cá, se o cabelo é longo, e depois você dá uma repicada, né? Um corte aqui na frente para poder dar aquele balanço. Tudo isso tem que ter essa malícia. Tem mais alguma aí, Felipe? Oi, Sula, temos mais uma aqui. Fala. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Essa aqui é a última, hein, pessoal? Essa aqui eu garanto que o nosso tempo está estourando, mas achei muito essa dúvida da Zelita. Ela fala assim: bom dia, querida Sula, tudo bem? Eu sou insegura no corte curto, no corte grande, até o corte mais curto eu sou insegura. Aí ela fala assim: como eu faço para perder essa insegurança? Oi, Zelita, é que eu estava falando no começo. Para você perder essa insegurança, você tem que saber o que você está fazendo. Tá? Você tem que saber, se você corta de uma maneira vai dar um resultado, se você usa o ângulo de uma certa maneira vai dar um resultado, né? No caimento desse cabelo. Se você leva a mecha para frente com um certo ângulo, vai ter um resultado. Se você coloca para trás com um certo tipo de ângulo, vai dar outro resultado. Tudo isso. Então você precisa do quê, Zelita? Você precisa de uma didática simples e que te ensina tudo isso aí. E que você comece do início. Começa do início. Você começa lá cortando em camadas longas, em camadas mais curtas. Cabelo curto em camadas, todos os cabelos curtos são feitos em camadas, a não ser o Chanel reto. Aí isso aí não tem camadas, que ele é reto. O fio aqui termina aqui, todos os fios. A partir do momento que você levanta a mecha, você já está cortando em camadas. Um cabelo curto você pode usar vários ângulos para chegar onde você quer. Você usa de 2 a partir de 2 ângulos para ter um cabelo para fazer um cabelo curto, tá? Você tem que saber a caída, os redemoinhos. O que você faz com o redemoinho? O que você faz para dominar isso aí? Você tem que ter uma didática simples para você entender. Porque se até agora, eu não sei quanto tempo você tem de profissão, até agora você está em dúvidas, é sinal que o método que você usou não tem uma didática. Tudo tem que ter uma didática. Na escola, você aprende, tem uma didática para você aprender lá na escola, você começar a aprender a ler e escrever. Tem uma didática que você vai aprendendo quando você vê, você já está escrevendo, já está fazendo conta. Você não começa lá a fazer conta para depois aprender o número 1, o 2, como escreve. Você não começa do fim, você começa do início. Entendeu, Zelita? Então, se você ainda tem dúvida, sinal que tem algo errado aí. Você não aprendeu de maneira certa. Alguma coisa está errada. Entendeu? Ô, Sula. Oi. Eu acho que aqui já encerramos, viu, Sula? Encerrando? Por hoje. É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Um super beijo e até a próxima.